Olá turma, tudo bem? Vamos dar início à última videoaula do nosso conteúdo Estereoquímica. Nessa videoaula nós vamos finalizar o conteúdo entendendo um pouco sobre como é que essa estereoquímica ela vai se comportar em reações orgânicas, tá certo? Então vamos começar falando, né, que a maioria das reações bioquímicas que ocorrem no corpo humano e de grande parte das reações orgânicas de laboratório, elas acabam produzindo produtos quirais, ou seja, produtos que não vão apresentar um plano de simetria e que apresentam pelo menos um carbono quiral. Tá? Então, vejam aqui esse exemplo, onde eu tenho uma adição de água a um alceno aquiral, né? Então, aqui no caso, eu tenho um buteno, né? Então, ocorrendo aqui a reação de adição de água a esse alceno, né? E eu tenho a catalisação da reação por um ácido, e vejam os produtos. Então, eu tenho a formação do produto quiral S2-butanol e do produto quiral R2-butanol. Observem que esta mistura, né, está na proporção 50:50, ou seja, eu tenho um rancemato ou uma mistura rancêmica desses dois enantiômeros. Observem aqui esse mecanismo de reação da molécula de água atuando sobre o cátion sec-butila, né? No caso aqui seria um buteno, né? Que é esse primeiro aqui, um buteno, tá certo? Aonde eu tenho esse intermediário, então ele sofre aqui a perda da ligação dupla, né? Forma-se essa espécie positiva no átomo de carbono, que nós vamos começar a conhecer o nome, que é um carbocátion, porque é um cátion, né, com uma carga positiva em um átomo de carbono. Observem que a molécula de água ela pode atacar esse carbocátion tanto nesta posição, quanto nessa posição de baixo para cima, quanto na posição de cima para baixo. Vejam que se a molécula de água ataca de cima para baixo, eu vou ter aqui, né, esse estágio de transição, né, onde a molécula de água começa a se ligar ao carbocátion, e eu tenho um produto final que é o S2-butanol. E aqui, pela parte inferior, né, no caso a molécula de água atacando esse carbocátion de baixo para cima, eu tenho um segundo estágio de transição, que é diferente deste primeiro, e aí eu tenho a formação do R2-butanol. Né? Então, isso daqui que eu acabo de apresentar para vocês é o que nós vamos estudar mais para frente, que é o mecanismo da reação, né? Mais especificamente a partir da próxima aula. Então, neste caso, o buteno ele é primeiramente protonado para formar um carbocátion intermediário, tá certo? Uma vez que o carbono trivalente tem hibridização sp2 e é plano, o cátion, né, não possui centros de quiralidade, possui um plano de simetria e é, portanto, aquiral. Então, até aqui esse momento, ele ainda é uma molécula aquiral. Como resultado, o cátion pode ser atacado pela molécula de água pelos dois lados com a mesma eficiência, né, que é como eu mostrei aqui, tanto por esta direção como por esta direção. Os dois estágios de transição, TS1 e TS2, são imagens especulares. Portanto,
possuem energias idênticas, são formados com a mesma velocidade e ocorrem eficientemente na mesma proporção, formando então uma mistura rancêmica com estes dois enantiômeros. As reações catalisadas por enzimas geralmente formam um único enantiômero de um produto quiral, mesmo quando o substrato ele é aquiral. E aqui eu tenho um exemplo, né, que é uma etapa no ciclo do ácido cítrico do metabolismo de alimentos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a adição de água catalisada pela aconitase, né, que é a enzima catalisadora. Né? Então, essa molécula de água vai ser adicionada à molécula do Z-aconitato ou cis-aconitato, que é uma molécula aquiral. Então, vejam que quando ocorre esse processo de adição, eu tenho a formação do 2R3S isocitrato. É um único enantiômero do produto que é formado a partir desta reação. Né? Então, aqui eu tenho um caso específico de uma reação catalisada por uma enzima. Posso também ter a adição de água a um aceno quiral, né? Até então nós estávamos vendo exemplos de adições em moléculas aquirais. Então, o que pode acontecer se a reação ocorrer a partir de um único enantiômero de um reagente quiral? É isso que nós vamos ver aqui. Então, eu tenho o R4-metil-1-hexeno, que é uma molécula quiral. Vejo aqui o centro de quiralidade. A essa molécula vai ser adicionada água e eu estou utilizando um ácido como catalisador. Vejam um produto. O produto também é quiral e agora ele possui dois centros de quiralidade. Então, uma vez que o carbono 4, que é este primeiro aqui, tá? Então este daqui é o C4. Uma vez que o C4 tem configuração R no material de partida e o seu centro de quiralidade não é afetado pela reação, essa configuração permanece inalterada. Então, aqui esse C4 ele tinha a configuração R e no final da reação ele continua mantendo a mesma configuração. Tá? Então, eu tenho aí uma conservação, né, da configuração de um carbono nesse processo de reação com um composto quiral. Vamos ver aqui esse exemplo, né, do alceno quiral. Então, eu tenho aqui a protonação. Então, quando esse alceno quiral ele é protonado, eu tenho a formação de um carbocátion quiral. Vejam, a molécula de água podendo atacar essa molécula tanto por um lado como pelo outro lado da molécula. E aí eu tenho a formação do 4-metil-2-hexanol e do 4-metil-2-hexanol, né? Só que observem a diferença entre eles, né? Bem aqui a gente consegue observar a diferença na molécula, né? Então aqui eu tenho uma mistura de diastereoisômeros, um que é 2R4R, o primeiro, e o segundo 2S4R, e eles estão em quantidades diferentes. O isômero 4-metil, o diastereoisômero 4-metil-2-hexanol está em uma quantidade superior à quantidade de 4-metil-2-hexanol. Né? Então, vamos ler aqui o que diz o texto sobre o mecanismo da reação. Então, a estereoquímica no C2 é estabelecida pela reação da água com um carbocátion intermediário da maneira usual. Porém, este carbocátion, que é esse daqui, no estado de transição, não possui um plano de simetria. Ele é quiral devido à presença de um centro de quiralidade no C4. Uma das duas faces ela é mais acessível que a outra face. Essa acessibilidade está relacionada ao impedimento estérico, né, que é aquele acúmulo de nuvens eletrônicas em um determinado espaço. Então, esse impedimento estérico leva à formação de uma mistura do produto RS em uma proporção
que é diferente de 50 por 50, ou seja, neste caso aqui, eu não tenho uma mistura rancêmica. Então, aqui eu tenho, né, um resumo da estereoquímica das reações. Como regra, a formação de um novo centro de quiralidade por reação entre dois reagentes aquirais sempre leva a uma mistura racêmica de produtos enantioméricos. A atividade ótica não pode aparecer do nada. A obtenção de um produto oticamente ativo só é possível se iniciarmos com um reagente ou um ambiente oticamente ativo. Como regra, uma reação de um reagente quiral com um reagente aquiral leva à formação de quantidades desiguais de diástereoisômeros, que foi o nosso último exemplo. Então, se o reagente quiral for oticamente ativo, porque apenas um enantiômero é usado no lugar de uma mistura rancêmica, então os produtos serão também oticamente ativos, tá certo? Então, aqui a gente tem um resumo bem simples de entender um pouco o funcionamento da estereoquímica nas reações orgânicas. Bom, a quiralidade ela pode aparecer em outros átomos, e aqui eu destaco, né, a ocorrência de quiralidade no átomo de nitrogênio, de fósforo e de enxofre. Então, a causa mais comum da quiralidade é a presença de 4 substituintes diferentes ligados ao átomo de carbono tetaédrico. Mas esse átomo, então, não precisa ser necessariamente o carbono. Então, no caso, eu posso ter o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, como os átomos mais comuns que podem ser encontrados em moléculas orgânicas e que também podem ser centros de quiralidade. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, que seria o nitrogênio trivalente, que é tetaédrico. Então, o nitrogênio trivalente, ele é quiral? Em princípio, sim, mas na prática, não. Por que isso? Porque, olha lá, os compostos trivalentes de nitrogênio, eles vão sofrer uma inversão rápida como guarda-chuva, que está ali sob a ação de um vento. Então, eu vou ter uma interconversão de um enantiômero no outro de forma muito espontânea. E por conta disso, nós não vamos conseguir isolar um enantiômero do outro, com exceção de alguns casos especiais. Então, observem aqui o nitrogênio trivalente. Vejam que, de uma forma geral, ele teria 4 ligantes diferentes. Isso porque o par de elétrons ele acaba sendo considerado como um ligante diferente dos demais. E aqui eu mostro para vocês justamente essa interconversão. É como se um vento batesse nessa direção e fizesse tudo que está aqui, abrir só que para o outro lado da molécula. Então, essa interconversão aqui de um enantiômero no outro é muito rápida e espontânea. Então, a gente não consegue isolar nenhum deles em laboratório. Tá? Então, vejam aqui o exemplo que eu estou colocando, o texto complementar. Seguindo. Nesse caso, a inversão do fósforo ela é muito mais lenta que a inversão que ocorre no nitrogênio, e, neste caso, as chamadas fosfinas, que são quirais estáveis e que podem ser isoladas. Tá? Nesse exemplo aqui eu tenho a metilpropilfenilfosfina, RIS, por exemplo, são estáveis por várias horas a 100 graus Celsius. Então, vejam novamente o par de elétrons atuando como um quarto ligante diferente. Coloco até a informação que esse par de elétrons ele é considerado como o substituinte de menor prioridade. Tá? E a quiralidade das fosfinas ela é muito importante
principalmente na síntese de aminoácidos quirais. Bom, os compostos bivalentes de enxofre são aquirais, né, mas os compostos trivalentes podem apresentar quiralidade e vão ser chamados de sais sulfônicos. Então vejam aqui nesse exemplo o átomo de enxofre, né, com uma configuração S. Vejam que ele é trivalente, ele tem 3 gigantes e um deles, o quarto, ele é um par de elétrons isolados aí atuando como substituinte de menor prioridade. Essa molécula que vocês estão vendo é a da chamada S-adenosilmetionina. Então aqui eu tenho alguns pontos para vocês. O primeiro deles é que, assim como as fosfinas, né, os sais sulfônicos sofrem uma inversão relativamente lenta e, por isso, possuem configuração estável e podem ser isolados. Segundo, a coenzima S-adenosilmetionina, chamada de doadora biológica da metila, está envolvida em muitas rotas metabólicas como uma fonte dos grupos metila. Tá? Então, bem aqui é a metionina, né, que vai atuar aí como uma fonte de íons CH3. E a molécula possui estereoquímica S no enxofre e é configuracionalmente estável durante muitos dias na temperatura ambiente. Vejam que tem uma estabilidade até maior do que a das metioninas. Desculpa, esqueci agora o nome. Vamos voltar aqui rapidinho. Das fosfinas, tá? Porque as fosfinas elas duram algumas horas na temperatura de 100 graus Celsius. Aqui eu vou ter o composto de enxofre, né, sendo estável durante muitos dias na temperatura ambiente. E uma informação importante também é que o seu enantiômero R é conhecido, porém ele não possui atividade biológica. Chegamos num outro conceito que é o chamado de proquiralidade. O que seria uma molécula proquiral? Então, uma molécula é considerada proquiral se ela pode ser convertida de uma forma aquiral para uma forma quiral em uma única etapa. Tá? Então, observem, ou seja, ela tem uma afinidade, né, ou uma propensão a ter quiralidade. Só que essa transformação de aquiral para quiral, ela deve ocorrer em apenas uma única etapa. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é o da 2-butanona, que é uma molécula proquiral. Vejam que este carbono tem 3 gigantes diferentes, um deles é o oxigênio, pelo qual ele faz uma ligação dupla, e se a essa molécula for adicionado o hidrogênio, eu formo o 2-butanol, que é uma molécula quiral. Então, eu posso dizer que a 2-butanona é uma molécula que apresenta proquiralidade, tá certo? E aí fica um questionamento, né? Então, qual é o enantiômero do 2-butanol, que é o produto aqui da 2-butanona, quando adicionado hidrogênio, é produzido? Depende de qual face do grupo carbonílico plano sofre a reação. Isso porque a adição ela pode ocorrer tanto por esse lado como por este lado. Para distinguir, né, então, entre essas possibilidades, usa-se as descrições estereoquímicas de RE e SI. Tá? Vejam que tem uma diferença lá de RS. É RE e SI. Olhem lá. Então, para que eu faça a atribuição da configuração, eu vou atribuir prioridade aos 3 grupos ligados ao carbono hibridizado sp2 trigonal. Esse daqui é o carbono hibridizado sp2 trigonal. E imaginar setas curvas do substituinte de mais alta prioridade para o substituinte de prioridade mais baixa,
como nós fizemos lá na configuração RS. Então, observem lá. Aqui foi atribuído, né, então, oxigênio com maior prioridade, CH2 e CH3 com prioridade 2 e o CH3 com prioridade 3. Então, observe que o sentido da prioridade é o sentido horário. E aí, nós dizemos que esta é a face RE. Se eu tenho a situação oposta, vejam que o sentido da rotação da prioridade é o sentido anti-horário. Então, eu digo que eu estou olhando para a face SI. E aí eu tenho, dependendo da face, né, a formação do S2-butanol ou a formação do R2-butanol. Né? O S2-butanol é quando ocorre a adição na face RE e o R2-butanol é quando ocorre a adição do hidrogênio na face SI. Vejam que não é porque eu tenho a face RE que se eu adiciono o hidrogênio por esta face, né, olhando para essa face, que eu vou ter a configuração R, né? Na realidade, vejam que quando eu adicionei a face RE, na realidade eu tive a configuração S, e aqui também a mesma situação. O SI, e aí acabou formando o R. Então, não procure uma lógica na atribuição dessas configurações. Você sempre vai precisar atribuir as prioridades e ver o sentido dessa rotação para poder indicar qual é a face, qual é a configuração. Se você tentar buscar uma lógica, né, você vai acabar errando. Tá? Então, a face na qual as setas estão no sentido horário é designada de RE, como nós vimos aqui. E a face em que as setas curvas estão no sentido anti-horário, vamos designar de SI. Vejam que eu fiz a classificação RE para a molécula proquiral. Eu vou apagar aqui que tem um monte de coisa arriscada. Vamos lá. Então, eu fiz a adição, a configuração RE para a molécula proquiral. E a mesma coisa para a molécula proquiral. Aqui eu fiz a configuração e obtive a face SI. Quando eu já tenho a molécula com quiralidade, eu vou fazer todo aquele procedimento que nós aprendemos de transformar do 3D para o 2D e depois efetuar as duas trocas. E aí eu chego nas configurações. Vejam que aqui eu não tenho que me preocupar com troca, é apenas observar as prioridades, atribuir as prioridades e depois observar o sentido da rotação destas prioridades. Bom, então, os compostos com átomos tetaédricos hibridizados sp3 também podem ser proquirais, porque até então nós falamos apenas da proquiralidade em moléculas com átomo de carbono sp2. Tá? Então, o átomo com hibridização sp3 ele é chamado de centro de proquiralidade, se um dos seus substituintes, ao ser alterado, se torna um centro de quiralidade. Então, vejam aqui o etanol. O etanol ele tem dois ligantes que são diferentes e dois que são iguais. Então, ele tem aí uma probabilidade muito grande de se tornar um centro de quiralidade se um desses substituintes aqui for trocado. Não hidroxila ou metil, né? Mas um desses dois que são iguais. Então, aqui eu tenho um centro de proquiralidade. Por que eu não posso dizer que é uma molécula proquiral? Porque não é um carbono hibridizado sp2. É um carbono hibridizado sp3 que tem dois ligantes iguais. Tá? Então, se eu substituo um, eu tenho, então, um centro de quiralidade. Para distinguir, né, entre dois átomos idênticos ou grupos de átomos no centro de proquiralidade, podemos imaginar uma mudança que vai aumentar a prioridade de um átomo em relação ao outro, mas sem afetar a sua prioridade. Né? Então, observe que aqui eu tenho, né, uma mudança que não vai afetar os outros grupos substituintes. Por isso
que eu tenho um centro de proquiralidade. Vejam aqui o exemplo que seria a substituição do átomo de hidrogênio H1, né, aqui seria o hidrogênio próton, por um hidrogênio de deutério. Então, um novo átomo de hidrogênio deutério introduzido, ele tem prioridade mais alta que os átomos de hidrogênio do tipo próton restantes, mas ainda permanece com prioridade mais baixa em relação aos grupos ligados ao centro, ao carbono central. Então, vejam que aqui o hidrogênio é o átomo de carbono que tem menor prioridade. Então, eu substituindo um deles, eu não afeto a prioridade aqui deles, porque aqui a prioridade é 1 e aqui a prioridade é 2, tá? Então, vamos ver aqui. Vejam lá. Entre os dois átomos os dois átomos idênticos no composto original, este bem aqui, tá? O átomo cuja substituição origina um centro de quiralidade é denominado de ProR. E aquele em que a substituição original um centro de quiralidade S é chamado de ProS. Tá? Isso é só um adendo. Tá? Então, esse carbono aqui ele pode ser ProR ou ProS. Você vai observar a configuração resultante. Se for uma molécula com configuração R, eu digo que ele é um carbono ProR. Se a configuração da molécula restante é S, eu digo que ele é um átomo ProS. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, então, que um grande número de reações biológicas envolve proquiralidade. Aqui eu tenho um exemplo de formação do S-malato. Então, uma das etapas no ciclo de formação do ácido cítrico, pelo qual o alimento é metabolizado, por exemplo, é a reação de água ao fumarato, então esse daqui é o fumarato, para a produção do malato. A adição desta hidroxila ao fumarato, que é essa primeira molécula aqui, ocorre na face SI do fumarato e leva à formação do S-malato como produto. Então, elucidar a estereoquímica de reações nos centros de proquiralidade é um método poderoso para o estudo detalhado dos mecanismos das reações bioquímicas. E essa identificação ela pode resultar em produtos que vão ter atividade biológica ou que não vão ter atividade biológica, que podem causar efeitos maléficos ao corpo do homem ou do animal, ou então pode atingir de fato o objetivo que é trazer o benefício pelo qual ele foi pensado, tá certo? Então, para a gente finalizar a nossa aula, falando um pouco sobre a quiralidade na natureza e em ambientes quirais, é importante que a gente saiba que, embora os diferentes enantiômeros de uma molécula quiral tenham as mesmas propriedades físicas, eles vão ter geralmente propriedades biológicas diferentes, ou seja, vão gerar produtos que podem ter atividade biológica ou não, que podem ter, como no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, do limoneno, do mais e menos limoneno, o destrógeno e o levógeno. Vejam que o destrógeno ele tem um odor de laranja, enquanto que o levógeno ele tem um odor de pinheiros. Então, eu tenho aí moléculas que são estereoisômeros, porém que apresentam propriedades biológicas diferentes. Vejam que a S-fluoxetina ela é o estereoisômero que previne a enxaqueca, enquanto que o estereoisômero R da fluoxetina não vai prevenir a enxaqueca, aqui eu coloquei uma informação sobre esse medicamento, que ele é vendido sob prescrição, com o nome de Prozac, tá? E ele também, na forma rancêmica, é um antidepressivo eficiente,
né, mas que não possui atividade contra enxaquecas. Então, para ter efeito biológico, uma substância precisa se encaixar em um receptor adequado que possui, né, então, um formato complementar exato. Esses receptores biológicos geralmente são quirais, né, e apenas um dos enantiômeros de um determinado substrato quiral precisa se encaixar, né? Essa imagem a gente já viu no começo da nossa aula e é justamente a informação que se tem sobre, né, a estereoquímica no corpo humano, né, na sua atividade biológica. É preciso que o receptor, né, ele está preparado para receber perfeitamente um dos enantiômeros, apenas um, tá certo? Então, o enantiômero da imagem especular, que seria aqui o segundo, não se encaixará bem, né, nesse receptor biológico quiral. Agradeço. Oi, turma! Nós chegamos ao final da nossa aula sobre estereoquímica. Foram 3 vídeos que abordaram esse tema. Conhecemos um pouco da história, né, da estereoquímica, vendo os principais conceitos sobre o que é estereoisômero, o que são enantiômeros, diastereoisômeros, compostos meso, mistura racêmica. Falamos também sobre proquiralidade, né, atividade ótica, rotação específica, que são conceitos fundamentais para que nós possamos entender o que é, né, a isomeria ou estereoquímica para a química orgânica. Principalmente, podemos entender quais são as consequências reais quando a gente passa a perceber a existência da estereoquímica. Consequências que podem estar relacionadas na produção de remédios, na atividade biológica de um determinado composto e assim por diante. Por isso, é fundamental que você fique atento, né, a compostos que vão apresentar quiralidade, né, e entender quais são os produtos ou subprodutos que aquele composto ele pode gerar, por exemplo, em uma reação química. Nesse momento, então, a gente encerra. É um momento de descanso. Peço para que você relaxe, descanse bem e volte em breve para que a gente possa partir para o nosso próximo assunto. No mais, pessoal, um grande abraço e eu encontro vocês em breve.